Boa tarde a todos. Em alguns instantes estaremos dando início a mais uma live. As pessoas começam a entrar agora. Sejam todos muito bem-vindos. A gente está só esperando um pouquinho que as pessoas venham, entrem, se sintam à vontade, para que a gente possa dar início a mais uma live, tá? A gente fala aqui hoje sempre em nome do Grupo Nosso Lar de Saúde Mental, que conta com o Nosso Lar Hospital e o Nosso Lar Espaço Terapêutico. A gente sempre tem como cerne as pautas com os cuidados em saúde mental. O Nosso Lar Academy, criado pelo Instituto, pelo Nosso Lar, né, tem com o intuito de trazer para o centro das discussões as pautas de saúde mental, tá? Então, o Nosso Lar Academy em breve estará promovendo quinzenalmente lives com esses temas, que estimulando reflexões sobre a saúde mental em todos os aspectos e abordagens, tá bom? Eu sou o Fred Bastos, estou como diretor administrativo do Nosso Lar Hospital e hoje a gente traz como tema dessa live transtornos alimentares, uma abordagem nutricional e psicológica, tá? E para falar sobre esse assunto, a gente traz a Vitória Raina, nutricionista do Nosso Lar Hospital, e a Fernanda Souza, psicóloga também do Nosso Lar, que abordarão esse tema para vocês, tá bom? Alimentares, uma abordagem nutricional e psicológica. Bem-vinda, Vitória. Boa tarde. Fred, boa tarde. Obrigada pelo convite. Prazer. Estamos esperando aqui a doutora Fernanda. Acho que a câmera deu um pouquinho de erro. Fernanda não está no enquadro agora, vamos aguardar um pouquinho. Vitória, bem-vinda, né? Enquanto a Fernanda não entra, eu apresentei você aqui brevemente, tá? Mas é claro que eu quero que você se apresente para o nosso público que assiste essa live. Por favor, pode se apresentar. Boa tarde a todos. Eu sou Vitória, sou nutricionista aqui do Nosso Hospital, da clínica, né? A gente trabalha com todas as doenças que envolvem a saúde mental, inclusive os transtornos alimentares. Nessa equipe multi, que também tem a Fernanda, e nós vamos falar sobre isso. Pronto, a Fernanda acaba de entrar, vou te interromper só um pouquinho, teve um probleminha, mas já foi resolvido. Doutora Fernanda, bem-vinda à nossa live. A Vitória está se apresentando. Quando ela acabar, eu quero, por favor, que você se apresente às pessoas que estão nos assistindo. Pode continuar, Vitória. Sim, pois é. Eu estou aqui no Nosso Lar, né, como nutricionista, sou especialista em comportamento mental. Também tenho uma pós-graduação em nutrição clínica e vigilância sanitária. A vigilância multiprofissional em saúde da família. Possuo muita experiência quanto ao paciente do SUS. E a gente vai... e tenho estudos que envolvem a atenção pública, a atenção primária e secundária, e também estudos envolvendo o comportamento alimentar. Por favor, agora a doutora Fernanda, que se apresente. Boa tarde, obrigada pelo convite. Sou Fernanda, trabalho aqui no Nosso Lar, atualmente como psicóloga, no posto do SUS, com as pacientes femininas. Sou psicóloga, sou psicodramatista de abordagem, tenho pós-graduação em avaliação psicológica, também residência multiprofissional em cancerologia, pouquinho de experiência também com transtornos alimentares, já atuei no ambulatório
de psicologia que envolvia pacientes para avaliação de preparação com pacientes bariátricos, né, queriam se submeter à cirurgia. Também tem um pouco de estudo também com transtornos alimentares. As devidas apresentações feitas, a gente vai para o que interessa, né? Essa abordagem tão importante, que está tão em voga, né, ultimamente e sempre. Eu pesquisei na página do governo federal e a gente viu lá que mais de 70 milhões de pessoas no mundo possuem algum tipo de transtorno, né? Só no Brasil, 4,7% da população sofre com algum tipo de transtorno ou compulsão alimentar. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque tanta gente, né? Porque essa verdadeira pandemia, né, silenciosa, vamos dizer assim, por que isso acontece? Quando isso começa a acontecer? Fato, os transtornos alimentares são distúrbios no comportamento alimentar que envolvem a nosso pensamento sobre a nossa imagem corporal, o nosso alimento, de fato, como a gente se relaciona com tudo isso. É muito pautado desde o início da nossa vida, desde quando a gente estava na barriga da nossa mãe. A gente, nesse período, existe a programação metabólica já, que tudo que acontece nesse tempo que a gente a gente absorve. Então, todo o nosso contexto alimentar, vindo ali desde muito cedo, já entra como essa questão problemática na nossa vida. Tudo tem influência. Claro que tem a genética, né, que é favorável ao transtorno alimentar, mas também o perfil sociodemográfico faz muito sentido quando a gente fala de um transtorno alimentar. É bem interessante isso que a Vitória está falando, porque esses números nos trazem um relato, né, um reflexo da nossa vida dentro das nossas famílias, do nosso núcleo familiar. Quando ela está dizendo de que isso é marca desde a nossa vida uterina, quer dizer que a gente aprende, a gente cresce, se desenvolve em núcleos familiares e ambiente de trabalho em torno da comida, né? A comida ela é muito significante. A gente falar de transtorno alimentar, é importante pensar também, entender o que é o comportamento alimentar, que comportamentos disfuncionais são esses, que muitas vezes são aprendidos desde a infância, desde a adolescência. Então, antes de surgir um transtorno alimentar, existiram comportamentos disfuncionais, comportamentos que foram aprendidos desde essa vida, tanto intrauterina como também na infância e na adolescência. A gente pode caracterizar, né, Vitória, sobre o que são transtornos alimentares. Falar também que são comportamentos alimentares irregulares que levam a um prejuízo físico, psíquico. Todos esses transtornos alimentares, eles têm um marco de um grande impacto, um prejuízo emocional na vida da pessoa. Tanto na vida da pessoa, como também na vida dos familiares que estão convivendo com pessoas com transtorno alimentar. Vocês falaram... A gente pode citar os mais populares, né, que a gente conhece mais hoje em dia, não só pela mídia, mas pelo que a gente acompanha na nossa vida rotineira, que é a anorexia, né, anorexia nervosa, a bulimia e o transtorno de compulsão alimentar. Também é um dos mais de maior abrangência no Brasil. A anorexia é um diagnóstico específico, né, Fernanda? Isso pelo psicólogo também, que já começa o tratamento a partir daí. E a bulimia também envolve características particulares, apesar de envolverem as duas sintomatologia. A gente, então, a patologia consegue associar um ao outro, e o comportamento alimentar também, que reverbera num Isso, a Vitória comentou desses 3 transtornos, por serem os mais comuns, os mais diagnosticados, a gente tem mais hábito de estar identificando, né, popularmente. Quando ela fala de bulimia, eu vou tentar me apegar um pouquinho à questão dos comportamentos. Todos esses transtornos, o que é que eles têm de incomum? Eles têm uma relação conflituosa com a comida. Existe uma pessoa que tem dificuldade de lidar com as suas emoções, de se expressar,
e isso vai extravasar no transtorno alimentar. A forma de se alimentar, o comportamento alimentar, ele vai ser divisor desse transtorno, né? Quando ela falou de bulimia, uma pessoa que tem esse tipo de transtorno, a Vitória pode estar caracterizando melhor, mas normalmente ela pode ter comportamentos de sentir azia, porque como ela vai ingerir alimentos, né, muitas vezes em grande quantidade, alimentos muito calóricos, em algum momento o bulímico vai induzir aquele vômito, e aí ele pode sentir azia, ele pode ter os dentes, né, com alguma alteração. Quais são as outras coisas, Vitórias? A questão de usar laxantes, diuréticos, tudo isso vai entrar em torno de botar para fora aquele alimento. Existe um grande prazer de comer o alimento, mas após essa refeição, existe um sentimento muito grande de culpa, de arrependimento. Então é aí que vai ser induzido o vômito, e a gente pode perceber que, nesse caso da bulimia, às vezes o diagnóstico ele vem por outros profissionais de saúde. Muitas vezes o odontólogo pode perceber que a dentição, né, existe algum certo desgaste desproporcional por conta desse revestimento dos dentes. Ou às vezes uma pessoa que está se queixando muito de azia, de mal-estar, de ânsias de vômitos, né, sem entender, e aí o gasto intestinal também vai estar diferente. Por isso que são transtornos que são delicados de se diagnosticar e de se tratar também. Na bulimia, a gente tem esses movimentos compensatórios, né? O paciente come, como eu como você, como uma pessoa normal, eutrófica. O diferencial são esses movimentos compensatórios, os mais conhecidos de induzir o vômito, e usar esses laxantes para retirar o que foi comido, e até mesmo a atividade excessiva de exercício físico. O foco dele é perder o peso ganhado, teoricamente, ali na nutrição. Então, ele tem essa ansiedade de se alimentar, de envolver condutas que façam ele reduzir esses danos oferecidos pela comida. No caso da... Existe essa distorção da imagem, né, Vitória, que você está falando. A pessoa que tem bulimia, ela não vai deixar de comer. Ela vai comer em muitas quantidades, alimentos calóricos. Muitas vezes vai existir refeições muito sobrecarregadas. Ela pode esconder esses alimentos também, fazer refeições noturnas. Muitas vezes a comida não consegue se ater nesses comportamentos. Mas que a Vitória está falando. Depois, esses sentimentos eles vão extravasar ao ponto de existir uma grande necessidade, um intenso sofrimento da pessoa botar para fora tudo aquilo que ela estava comendo de uma forma desordenada. Tá. Eu observei que no início a Vitória disse que isso começa a se dar dentro da barriga da mãe. Então, desde muito cedo, o indivíduo ele começa a apresentar esses sintomas. Ou adquirir, não sei aqui o termo técnico, me perdoe. Mas eu queria saber como é que se dá esse desenvolvimento dessa patologia. Tá? Se ela é linear, se ela vai se intensificando com o tempo, se ela oscila em momentos distintos, aí há algum gatilho psicológico para que isso seja intensificado. E essa é a primeira pergunta, vai, uma coisa de cada vez. Quando a Vitória fala essa questão de vida uterina, né, a relação com a comida, a gente aprende. A gente, em nosso crescimento, nosso desenvolvimento enquanto família, enquanto trabalho, tem a ver com comida, né? Todos os nossos marcos de vida, comemorações, tristezas, conquistas, tudo tem a ver com a questão da comida. Vamos pensar lá atrás, quando a Vitória está falando, na questão de vida uterina, né? Quando o ato de amamentar, de alimentar outra pessoa, de nutrir essa pessoa, ele está atravessado por apego, por sentimento, né? Então a criança ela vai entendendo aqueles comportamentos, muitas vezes eles vão ser inconscientes do que é que aquela comida, o que é que aquela refeição vai significar. Alegria, prazer, culpa, raiva, o que é que vai ter? Então, quando a gente está falando de comportamentos alimentares, eles são aprendidos ao longo de uma vida. Aquela criança, aquele adolescente. Qual é o marco da comida na vida dele?
as refeições, eles sempre vinham em momentos de raiva, de obrigação, de coação, de medo. Era exigido de uma forma muito intensa que a criança tinha que comer alimentos saudáveis, pouco calóricos, que a criança está acima do peso, está gordinha. Então, assim, existe uma pressão emocional que vai ficando internalizada no inconsciente daquela criança. E aí, quando a gente está falando de transtorno alimentar, isso vai ficando mais evidente na adolescência e na vida adulta, né? Quando se fala de transtorno alimentar, não apareceu no mês passado, não apareceu agora recente. Existiu hoje gatilhos, eventos que desencadearam um intenso sofrimento psíquico. Muitas vezes traumas na infância, violência, relação conflituosa, seja com a família, conjugal, enfim, em algum momento aquela pessoa vai tentar se organizar emocionalmente através da comida. A comida tem tudo aquilo que eu estava falando, né? Expressão de sentimentos, expressão afetiva. Qual é o marco? O que é que ela está tentando buscar hoje na tentativa de se organizar emocionalmente? E a gente vê também, perante a esses dados que você trouxe, que a maior abrangência do transtorno mental é em mulheres, né? Justamente por ter esse foco, né, em vaidade, em cobrança, de fato, da sociedade que permaneça magro no corpo, escultural, essa mudança de padrão de beleza. A gente observa que antigamente, muito antigamente mesmo, o padrão feminino, o corpo é esbelto, escultural, com curvas, com tecido adiposo um pouco mais né, hoje em dia, digamos até desde os anos 90, o padrão de beleza magro é o que está magras, mulheres com modelo, esse perfil que as adolescentes e mesmo crianças querem alcançar para que se sintam bonitas. Isso é uma problemática muito relevante no transtorno alimentar, porque é o que a gente está colocando na mídia, né, sobre o que esses adolescentes consomem. Por que eles estão tão preocupados em estarem magros e não estão preocupados em estarem saudáveis. Hoje em dia, nesse período de pós-pandêmico, né, a gente passou por uma crise de saúde e agora as pessoas estão muito dedicadas ao saudável, né? Tem muitas academias surgindo, muita alimentação mais voltada ao veganismo, ao vegetarianismo, né? Isso está em alta. E aí, será que a gente está passando por uma transição de padrão de beleza magro para o padrão de beleza forte, né? Musculoso? De fato, fica o questionamento sobre isso, porque é outro transtorno alimentar, né, que a gente conhece como ortorexia. E são pessoas que têm uma fixação por comer saudável. A gente reflete sobre isso e sempre é norteado uma missão de estar esteticamente apresentável. É muito interessante esse, Vitória, que você está falando do aspecto cultural, porque você foca na questão do adolescente, né? O que ele está comendo, o que ele está ingerindo. Criança e adolescente, eles são influenciados direta e indiretamente pelo consumo de mídias sociais, né? Pelo que a gente está propagando aqui nesse espaço, pelo que eles estão comendo nos ambientes familiares, na escola e tudo isso. Então, ele vai internalizando essa forma de comer e a forma de se relacionar. E ela estava falando na questão da pandemia, me veio muito isso, né? A pandemia, nós vivemos uma crise extrema de saúde pública, de intenso medo, de pânico, de mortes, e acabou também intensificando os adoecimentos mentais. Muitas vezes, a forma de estar em casa, de estar confinado também, trouxe essa relação conflituosa com a comida de uma forma mais intensa. E aí daí é importante esse momento de refletir desse aspecto cultural. Como é que a gente está se relacionando com a comida? Uma coisa até que eu estava falando com a Vitória antes de entrar na live, da questão da comida, da gente parar e pensar assim, qual foi a sua refeição que você fez ontem? Você consegue lembrar qual foi a sua refeição principal do dia? O almoço ou o jantar? Qual foi o momento que você estava fazendo? Tá. Só um minutinho, desculpa interromper.
Eu vou precisar tirar a Vitória um pouquinho para a gente. A técnica está me dizendo que ela está com problema no áudio. Então a gente vai consertar esse problema no áudio da Vitória e a Vitória volta já já. Tá bom? Obrigado e desculpem aí quem está assistindo. Problemas. Vamos lá. Eu tenho aqui uma pergunta aqui de uma das pessoas que estão nos assistindo para falar sobre vigorexia. Pode falar um pouco, doutora, por favor? Sim, a vigorexia é um transtorno diferente, que a gente não tem muito hábito de pensar nisso. Hoje, com esse aspecto cultural de estar mudando o hábito alimentar, existe uma pressão muito estética e cultural do corpo fitness, do corpo musculoso, malhado, dessa autocobrança. Tudo que a gente está falando de transtorno alimentar, ele tem um marco de sofrimento emocional, sofrimento psíquico. A gente citou no começo da live a questão de bulimia, anorexia, compulsão. A vigorexia também entra com sofrimento psíquico. Mesmo que você fale de que a pessoa está comendo saudável, ela está com o corpo definido, mas existe uma autocobrança, existe um sofrimento para esse corpo estar se sustentando dessa forma. Existe uma vigilância que faz a pessoa sofrer por comer de uma forma demasiadamente fitness, né? Corpo saudável, ele muitas vezes não está ligado ao peso, ao IMC. Existem comportamentos alimentares, o que se está se nutrindo, né? Qual é o alimento de fato. Tá. Quem é acometido desse tipo de transtorno? Geralmente, a gente consegue se enxergar com esse transtorno, ou geralmente são as pessoas que estão ao nosso redor que conseguem perceber esse distúrbio. Como é que se dá isso? Para que a gente possa saber como pedir socorro e a hora de pedir socorro. Que horas o profissional da saúde deve entrar? Muito importante a pergunta, né? Antes de falar do transtorno alimentar, existia um comer transtornado. Existia um comer disfuncional, certo? Esses sinais, esses comportamentos, eles podem vir da pessoa ou dessas pessoas que estão ao redor, né? Nossos colegas de trabalho, família. Muitas vezes, quando aquela comida está vindo de uma forma sofrida, se você percebe que você, vamos pensar no aspecto individual, o seu ato de comer, o seu comportamento, você sempre busca comer quando está frustrado, com raiva, quando se sente decepcionado, quando não conseguiu atingir uma meta, quando não conseguiu se sair bem em alguma coisa importante. E aí você acaba fazendo escolhas alimentares de comidas mais calóricas, mais palatáveis, né? Mais saborosas, né? E aí, nessas comidas, nessas quantidades, elas são mais presentes ao longo do dia nas refeições. Então, você pode pensar se o seu comer está sendo transtornado, está sendo diferente. Familiares. Aquele meu familiar, ele acorda à noite para comer. Ele tem uma fome noturna, que ele acorda no meio da madrugada e come coisas desproporcionais, desregulares. Ou então eu já percebi que ele tem várias queixas de azia, de dentes, né, com algumas inflamações, com aftas. Eu percebo que está sendo induzido vômitos ou está sendo consumido muitos laxantes, diuréticos. Tudo isso que a gente está falando, que a gente está pontuando, são comportamentos disfuncionais. Eles podem vir de várias formas, né? Então é importante pensar. Eu estou sabendo falar das minhas emoções? Eu estou sabendo me expressar adequadamente sobre isso? Ou eu estou usando algum mecanismo de fuga para me expressar na comida? Entendi. Importante. Pode continuar, doutora. Acabei me estendendo um pouquinho, né? Mas é muito importante pensar nesses comportamentos, nessa forma de se relacionar, como a gente estava trazendo um pouquinho no começo da live, né? Resgatar. O aspecto da comida, a forma que a gente come, ele é aprendido. Ele é aprendido desde a infância e adolescência. Hoje, para se ter um transtorno alimentar, ele foi desenvolvido. Existem anos, existem traumas, existem várias coisas que podem ser gatilhos quando a pessoa não lida muito bem com as suas emoções, não lida muito bem com essas frustrações de hoje. Entendi. Você não se estendeu nada. A live é sua e da Vitória. Estou aqui só para pontuar algumas situações, tá? Eu queria que você trouxesse, por favor, enquanto a Vitória não retorna, a gente está tentando aqui restabelecer com a Vitória,
Vou fazer mais uma tentativa aqui. Vamos lá, enviar novamente. Ela pode ser até uma questão nutricional, da qualidade do alimento, mas eu sempre gosto de reforçar de que é importante perceber os seus sentimentos, a forma como você se relaciona, e se houver indícios, né, sinais de alerta de que você está sentindo isso, ou que existe um familiar seu que está tendo comportamentos diferentes, disfuncionais, procura psicoterapia, inicie um acompanhamento psicológico, que você vai poder identificar se existe realmente comportamentos disfuncionais, quem sabe um transtorno alimentar. Mais do que afirmar os sintomas, né, de que existe compulsão, existe um vômito induzido, é importante perceber de que isso é amparado, acolhido dentro de um ambiente especializado, com psicoterapia, com acompanhamento nutricional. Na confirmação de um diagnóstico de transtorno alimentar, segue esse acompanhamento regular com os profissionais. Entendi. Eu sei que eu acredito que cada transtorno deve ter o seu tratamento específico, né? Mas hoje, quais são os tratamentos atuais que estão mais assim no topo de toda essa cadeia aí? Fred, os tratamentos, eles acabam sendo similares. A gente distingue questão de sintomas, de sintomatologia. O que é que o paciente ele acaba aparecendo, né? A gente deu o exemplo de bulimia, de compulsão. Mas o acompanhamento, o tratamento, ele envolve a psicoterapia, acompanhamento nutricional e, às vezes, até médico também, tá? Pode-se ter uma avaliação psiquiátrica, com algum medicamento, né, psiquiátrico para poder... Existem medicamentos que inibem a compulsão alimentar, que eles acabam segurando um pouquinho essa impulsividade. Por isso que é tão sério e delicado o diagnóstico, tá? Ele pode começar, como eu falei, a questão da identificação com o odontólogo, né, da alteração dos dentes, ou de um médico gastrointestinal. Ele pode ser o pontapé inicial de entender que existe um transtorno alimentar, mas tem que ter uma equipe multiprofissional, atendimentos integrados nesse tratamento. Psicoterapia, nutrição, médico psiquiatra muitas vezes, ou até um clínico geral. Tudo isso é aliado. Todas as formas de psicoterapia são válidas. A gente sabe que existem inúmeras abordagens, como também existem pessoas, sujeitos diferentes, né? Por isso a importância de ter todos esses acompanhamentos. Doutora, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que o Brasil ele tem 2 vezes mais do que a média mundial de pessoas com algum tipo de transtorno. Isso está ligado a nós sermos um país campeão de ansiosos no mundo? Sim, a gente tem esse dado alarmante preocupante, né? Acredito que as pesquisas recentes vêm trazendo do Brasil seu país mais ansioso do mundo, né? Ansiedade, transtornos emocionais, ou formas de lidar com as suas emoções, eles são sim atravessados por essa questão do hábito alimentar. Por isso que é tão expressivo o número, quando você estava falando no começo, de pessoas ansiosas, pessoas acima do peso, né? Nem sempre o transtorno alimentar ele está marcado por uma pessoa obesa. A gente está falando desses comportamentos que muitas vezes são o oposto, né? Pessoas anoréxicas, pessoas bulímicas que têm formas de sofrimento que são expressas na comida. Entendi. Eu sou um tanto quanto ansioso, estou um tanto quanto acima do peso, segundo, né, os parâmetros, e às vezes ele não se percebe e está mastigando qualquer coisa no meio entre as refeições, apenas a gente não está conseguindo restabelecer aqui novamente com a vitória, a gente vai continuar tentando, mas eu acredito que alguns gatilhos às vezes ficam dizendo, vai lá no pote de biscoito, vai comer alguma coisa, vai lá, toma um suco, toma um refrigerante, come um salgado, e a gente, nessa rotina de trabalho, de tudo, acaba muitas vezes colaborando, né, contribuindo para essa obesidade, né, doutora? Isso. Para a obesidade e às vezes para mascarar o que você está sentindo, né?
quando você deu o seu exemplo da questão do eu nem estou percebendo o que eu estou fazendo, mas eu estou tão ansiosa que eu vou mastigar alguma coisa, você está de uma forma indireta, inconsciente, tentando buscar prazer emocional, um alívio do que você está passando no ato de comer. Por isso é tão importante você ter uma refeição calma, pensada, organizada. Antes, né, eu tinha falado uns minutinhos atrás, a questão de será que você lembra qual foi a sua refeição de ontem, no almoço, do jantar? Quando eu dou esse exemplo, é no intuito de trazer a reflexão de que essa refeição, ela foi comprada, industrializada, feita por você. Quais são as pessoas que estavam em torno de você no momento dessa refeição? Essas perguntas são importantes para haver esse movimento interno de uma melhor relação com a comida. Muitas vezes, no exemplo de que eu sou ansioso, né? Acabei comendo essas, beliscando mais ao longo do dia, não existe uma reflexão, uma priorização da comida. Por isso que ela é, muitas vezes, feita sem pensar. Nem sei por que eu estou obeso, nem sei por que eu estou acima do peso, já que eu nem como muito. Mas quando a pessoa para refletir, ela viu que comeu, beliscou em várias refeições ao longo do dia e nem se deu conta, porque a comida não era uma prioridade, porque o ato de comer, ele foi na correria. Justifica-se o ato de comer disfuncional pelas coisas da vida, pela rotina. Por isso que é importante ter esse momento de reflexão. Eu estava dando exemplo de, se você lembrava o que você comeu ontem, é porque aquilo foi algo pensado, planejado. Entendi. Reforçando aqui, nós estamos hoje com a doutora Fernanda, psicóloga. Nós estávamos com a Vitória, deu um problema técnico e a gente não está conseguindo restabelecer com ela. A nossa abordagem nessa live são transtornos alimentares, uma abordagem nutricional e psicológica. Então, os transtornos alimentares, eles demandam uma identificação tanto do nutricionista, do psicólogo, do médico, do nutrólogo. É toda uma equipe para realmente olhar um olhar mais criterioso essa abordagem. É isso, doutor? Isso mesmo. Somos pessoas complexas, né? Cada um tem a sua subjetividade e aspectos únicos. Então, pensar nisso também nos leva a pensar de que o transtorno alimentar, ele não é tratado apenas numa única pessoa. Ele não vai ser tratado numa única sessão de psicoterapia ou naquele acompanhamento nutricional que você vai pontuar suas refeições e tentar seguir uma dieta. Existe um acompanhamento regular, existem outros profissionais que podem estar acompanhando. Tem uma pergunta aqui que eu estou vendo na descrição da live sobre uma pessoa que trouxe a questão do comer noturno. Isso é muito significativo, né? Você acordar à noite ansioso ou com crise de insônia e acabar buscando esse prazer imediato com a comida, né? A comida ela sempre vai estar atravessada com as nossas emoções, com a forma que a gente lida com as nossas preocupações. Então, isso acontecendo, daí mais uma importância de reforçar e de sensibilizar a questão de buscar esse acompanhamento, de falar melhor, expressar melhor suas emoções, iniciar uma psicoterapia e também um acompanhamento do nutricionista. Muito bem, doutora. Mais um lembrete aqui, a pessoa está me pedindo para lembrar, certo? Estamos transmitindo aqui pelo Instagram do Nosso Lar Academy, tá bom? Além de lives quinzenais, o Nosso Lar Academy, ele vai disponibilizar cursos de curta duração na modalidade online e presencial. E também cursos de pós-graduação com instituições parceiras, certo? Na programação, a gente vai divulgar mais detalhes sobre isso. Tenho mais um lembrete aqui. No dia 30 de março, próxima quinta-feira, sempre ao meio-dia, teremos uma live com a psiquiatra doutora Tiziana Macedo, nossa diretora-geral, e o psicólogo Danilo Montenegro, que abordará o tema transtorno bipolar. Esses dois profissionais irão, dia 30 de março, trazendo esse tema. Doutora, mais alguma coisa que a senhora queira enfatizar sobre o nosso tema? Sim, é importante sensibilizar todas as pessoas que estão assistindo para tentar olhar de uma forma
diferente o Vitória comportamento alimentar. perguntou. Que tal levantou? Que bom. O ato de comer, como é importante sensibilizar de que se houver uma relação conflituosa, se você estiver passando por momentos difíceis, frustrações, decepções, muitas vezes parar e pensar, será que eu estou replicando isso, esse comportamento na comida? Quero deixar isso como realmente a forma de sensibilizar as pessoas que estão assistindo de que todo comportamento, toda dificuldade, toda frustração, ela pode sim ser trabalhada e mesmo identificado um transtorno alimentar, a gente segue no acompanhamento do transtorno com os devidos tratamentos, né? Psicoterapia, nutrição e toda a equipe que eu tinha comentado antes. Entendi. Vitória, a gente estava tentando te trazer o tempo todo e não estava conseguindo a técnica. Bom que você voltou agora. Eu queria que você deixasse as suas considerações. Uma pena você não ter conseguido do jeito que não conseguiu, você interagisse mais, mas a gente vai ter outras oportunidades. Queria que você desse as suas considerações. Você tem tempo aí, hábil, para falar sobre o nosso tema. Enquanto a gente estava reestruturar aqui a conexão, ouvindo você, a caixinha, e aí muito se fala de comportamento alimentar. Antes não tem um comportamento alimentar. E felizmente hoje é uma vantagem, tá? E entra aí como que é importante educar, né, no quesito alimentar, porque cada dia é fácil. Fácil assim, entre aspas, né? Não é fácil, mas a gente educando, a gente consegue ser saudável de forma mais. O comportamento alimentar ele não leva em conta só a saúde, que é saudável, ele leva todo o histórico alimentar da gente, o que faz sentido, o que não faz, que sentimento a gente tem na vida e como a gente reage a ela. Por isso que eu digo que todo nutricionista, principalmente, ele tem que estar embasado em comportamento para evitar cabeça, né? E reduzir os danos para que já com a gente. No nosso lar, a gente trata o transtorno como uma doença mental. A gente tem fases muito estruturadas para que a pessoa, primeiramente, restabeleça o peso e a sua saúde, e depois disso, de forma saudável, qualidade de alimento é um prazer. É um prazer, a gente tem que entender. É um prazer e não lidar isso com ele, não, né? Eu agradeço o espaço para falar disso. Espero que a gente continue falando e fazendo projetos, tentando educar nossos jovens para que eles consigam ter uma relação saudável com a comida. Tá. Eu trago aqui. Dá tempo ainda de fazer essa pergunta? De responder? Fazer não, de responder. Meu amigo Francisco Alencar, abraço. Francisco, tudo bom, meu irmão? Doutora, fui submetido a uma cirurgia recente de extirpação de um tumor da meningioma, né? De meningioma. E após essa cirurgia, fiquei com sequelas. Sem olfato e paladar. Isso vem complicando muito o meu hábito alimentar. E aí, depois de um pós-cirúrgico desse, de uma intervenção tão delicada, Francisco está relatando que perdeu, né, o paladar e isso está dificultando no hábito alimentar. Fazer. Existem esses sintomas, essas problemas que acontecem depois de cirurgia, como essa. E, né, normalmente existe um tratamento nutricional no hospital que fez esse procedimento e as recomendações necessárias, mas elas se baseiam em tratar a doença pós-operatória e, de toda forma, comer alimentos que de fato têm um estímulo maior de paladar, que podem ser aqueles mais amargos. Alimentos amargos a gente sente um pouco mais. Então, tudo bem, a não ser que seja contraindicado, no caso da patologia dele, mas ele pode estimular o paladar comendo, mastigando, comendo alimentos que mais
E a minha indicação é, de fato, o amargo, o doce. O sal não tanto pode prejudicar, mas que ele se importe de comer o que gosta, tá? Sem exagero. Porque se está no período crítico, a gente pode estimular isso dando para tentar também o pós-operatório. Sim, e da cirurgia, né, que você está falando, Vitória, com certeza no hospital, no local onde ele fez a cirurgia, indicações de quais alimentos, de qual dieta, né, de qual preferências alimentares, o que se deve ter ponderação. Mas a Vitória está falando das escolhas, né, alimentos amargos ou doces, isso vai estar embasado na dieta que a nutricionista passou, mas também o hábito de comer pensando. Comer concentrado, uma boa mastigação, ter um ambiente que você possa ter calma para executar e realizar aquela refeição, né? E aí, na questão da alteração dele que ele está trazendo, me parece que a questão da textura, de sentir o paladar, né, da comida. E aí vai vir o aspecto da nutricionista de dizer qual é um alimento que vai ser mais prazeroso e mais notório para ele, devido a essa sequela que ele está apresentando. Mas levando em consideração de que esse efeito ele não vai ser tratado e substituído se ele aumentar a quantidade de alimento ou se ele intensificar o sabor, né? A Vitória falou do sal e veio isso, de que não é porque eu não estou sentindo muito o paladar que eu vou exagerar na quantidade de sal para aquilo ser mais fácil de degustar. Muitas vezes pode-se buscar outras estratégias de ter uma sensação melhor, de resgatar esse prazer, tentando ter esse cuidado, ponderando as escolhas. Exatamente. Está embasado a partir do seu pós-operatório lá no local que você foi atendido, foi tudo isso da cirurgia, tá? Mas a nutrição é muito individual, cada caso é um caso. A gente não pode abranger, mas espero que tenha dado para você. Francisco, meu amigo Francisco, espero que tenha sido respondido por essas excelentes profissionais. Né? Qualquer dúvida maior, procura aí a doutora Vitória ou a doutora Fernanda para próximas consultas. Tá bom? Mais uma vez, lembrando que no dia 30 de março, na próxima quinta-feira, ao meio-dia, nós teremos a presença da doutora Tiziana Macedo, psiquiatra, e do psicólogo Danilo Monteiro, abordando o transtorno bipolar. Tá bom? Eu queria agradecer a presença da Fernanda Souza, psicóloga, da Vitória Raina, nutricionista. Muito obrigado por engrandecer esse momento. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora. Tá? Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Nosso Lar Espaço Terapêutico, Nosso Lar Hospital. E sempre enviem direct para ajudar a gente a melhorar esse conteúdo que é feito para vocês. Tá? Sempre com a abordagem no cuidado à saúde mental, tá bom? E a gente fica por aqui, mais uma vez agradecendo a vocês, tá bom? Um abraço a todos, uma boa tarde.